Bom dia. Ezequiel 36. Livro de Ezequiel, capítulo 36. Ó querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: Montes de Israel, ouvi, pois, a palavra de Deus, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno. O inimigo exclama contra vós: ha, ha, ha. Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por esse motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Deus, estou te comunicando. Considerando que ele vos assolaram e perseguiram por todos lados, para que te tornassem propriedade do restante das nações pagãs, e tem sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor? Por isso, ao monte de Israel, ouvi a palavra de Deus. Assim declara o Senhor Deus: os montes, as colinas, os ribeirões e os vales, os desertos devastados, e as cidades desabitadas e sem amparo, que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus: com toda certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração eles fizeram da minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, às colinas, aos ribeiros e aos vales: assim afirma Deus, o Senhor Deus: eis que eu falo com ciúme imenso e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus: juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzirei novos ramos e darei muitos frutos para toda a casa de Israel. O meu povo, porquanto breve ele retornará para casa. Pois eu sinto compaixão de vós e, portanto, vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos, e se tornarão numerosos novamente. Ó monte de Israel, eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Deus, o Senhor. E farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos, e o povo de Israel te possuirá, e será sua herança, e nunca mais deixará sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Deus, como de fato vos diz: tu devoras pessoas e tem privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixará a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem fará mais errar e cair a tua nação, afirma Deus, o soberano Deus. Então Deus está falando para todas as nações ao redor, ali de Israel, que estavam alegres pela derrota de Israel. Muitas delas tinham entrado, tinham saqueado, ajudado a saquear. Israel tinha combatido contra Israel, contra Judá. Ali todo aquele povo ao redor. E o Senhor está dizendo, falou: olha, o monte de Israel, ô Israel, todo esse povo, todas as nações ao redor, que de alguma maneira tinham prejudicado a Israel e Judá,
que elas seriam também prejudicadas, ou seja, Deus mesmo ia combater contra essas nações pagãs. E que tanto Israel quanto Judá seriam novamente erguidas, seriam, como ele disse, semeados, ou seja, o povo voltaria, iria ter plantações, iria ter casa, iria ter vida novamente. Aquilo que aos olhos do povo era praticamente quase impossível, uma vez estava devastada, uma vez que os adversários devastaram não somente as cidades, mas como todas as plantações, pisotearam. Naquela época eles tinham o hábito de pegar pedras, jogar sobre as plantações para que não pudesse mais cultivar ali. Mas Deus está falou, não, vai ser ainda cultivada, vai nascer, não, vai ter vida. E em contrapartida, essas nações pagãs que assim fizeram contra Israel iriam pagar. E nós sabemos que pagaram realmente. Da mesma forma somos nós, quando nós somos atacados de alguma forma pelo nosso adversário, nós não temos que nos preocupar, temos que confiar no Senhor. Não importa a situação que estejamos passando, a dificuldade que estejamos enfrentando, nós temos simplesmente que confiar no Senhor. Nós temos que esperar nele, porque no momento certo, o Senhor muda a situação. Nós temos que estar preocupados em o Senhor nos levante. E não estar preocupado, não, porque alguém me atacou, alguém fez isso, Deus tem que vingar dele. Não, isso é um departamento de Deus, não nos interessa. Nós não vamos tentar usar Deus como um vingador pessoal nosso. Mas é a justiça de Deus, é Ele que sabe como agir ou não. Nós temos que preocupar, nos erguer e continuar caminhando. Mas se nós fomos derrotados, fomos destruídos, é claro que tem a nossa culpa, tem um pecado, assim como Israel foi destruído, ele e Judá, era por causa da culpa do pecado deles. Mas depois Deus ergueu novamente. Então nós temos, se aconteceu, nós temos que reconhecer quem é Deus, saber quem é Ele e voltar para os caminhos dele. E no momento certo Ele nos ergue novamente. Agora, quem nos prejudicou, isso é com Deus, nós não temos que entrar nesse mérito. Então, uma vez mais, veio a minha palavra de Deus dizendo: Homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na sua menstruação, assim for o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome. Porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: Este é o povo de Deus, mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Deus lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso diz a casa de Israel, assim declara Deus, o soberano Senhor: Ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. Eu demonstrei santidade do meu portentoso nome que foi profanado entre as nações, o nome que desonraste no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Deus, o eterno e soberano, quando for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações, eu vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e os abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados,
e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multiplique diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e a safra dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E nesse tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e terei nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações, de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueça disso. Não é por vossa causa que eu faço o que estou dizendo, diz Deus, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos, humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Deus o Eterno: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada, não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes, os transeuntes, exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden. A delícia, a cidade que jazia em ruínas, assolada e completamente destruída, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nessa época, as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Deus, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, Senhor, assim profetizei e assim cumprirei. Portanto, declara Deus, o Senhor Deus: uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel, e por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados à oferta das festas fixas de Jerusalém, e assim as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres, e todos reconhecerão que eu sou Deus, o Senhor Deus. Deus falando direto para Israel, para Judá, falou: olha, vocês estão sendo destruídos por causa do pecado de vocês, por causa do erro de vocês. Morreram, foram para o cativeiro, morreram de fome, todo tipo de coisa, de violência, mas por causa do erro, do pecado. Resolveram abandonar o Senhor, servir idolatria, adorando ídolos, cometendo todo tipo de pecado, matando, assassinando, roubando, furtando. Mas Deus falou: mas mesmo assim eu vou trazer de volta a terra desolada, com fome. Todo mundo pensa que nunca mais, todo mundo está passando, está olhando e falou: olha, aquela terra ali foi que Deus deu a terra para eles, mas hoje a terra não vale nada, está desabitada, porque Deus os tirou da terra. Mas Deus falou: não, eu vou trazer vocês de volta. Não por causa de vocês, não, mas honra o meu nome, porque eu disse que traria, que Israel, Judá, seria habitado, então ele vai trazer. Isso era uma terra de fartura, uma terra exuberante, uma terra linda. Ele mesmo disse que ele vai chamar novamente o cereal, o trigo todo, vai produzir bastante, né? Iria produzir bastante, como se produz lá hoje. E o nome dele seria honrado, santificado, e todas as nações ao redor iriam perceber que foi ele que fez isso. Mas, da mesma forma, somos nós que falamos que somos cristãos, somos crentes, e quando nós estamos no erro, praticamos o erro, nós damos um péssimo testemunho. As pessoas que estão no mundo, os profanos, falam: olha lá, diz que é crente, mas ele está no adultério. Diz que é crente, mas ele rouba, ele engana, ele mente. Quantas vezes nós vamos falar isso? Não, fala que é crente, mas faz aquilo. Fala que diz que é cristão, mas faz isso. É um péssimo testemunho. Aí quando vem um castigo sobre nós, estamos sofrendo todo tipo de problemas, as pessoas podem até pensar: não tem mais jeito. Mas quando a pessoa se arrepende e volta para o Senhor, a restauração acontece. A reestruturação acontece. Isso em todas as áreas, na saúde,
vida financeira, na familiar, em todas elas. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus nos levanta novamente e aquilo que parecia que estava morto torna a viver, torna a reviver. E isso para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e todos saibam que foi o Senhor que fez, é o Senhor que faz. Nós entramos no deserto, nós fomos para o cativeiro por nossa culpa, por causa dos nossos erros, das nossas desobediências, dos nossos pecados. Agora, se nós reconhecermos quem é Deus, Ele nos liberta do cativeiro, como Ele libertou Judá e Israel. Após 70 anos, Ele trouxe o povo de volta. Ele tira o povo do deserto, mas tem que reconhecer que Ele é o Senhor. Tem que se humilhar diante dele. E Ele faz isso não é por nós, não é por merecimento, nós não merecemos nada. Mas é amor o nome dele, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. É por causa do nome dele que ele faz isto. Ezequiel capítulo 37. A mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, só tu sabe. Então é espírito, ele não foi fisicamente, Deus o conduziu em espírito, em poder. Ele estava tendo uma visão do que estava vendo, mas ele permanecia ali no mesmo lugar. Ele estava cativo, no meio dos cativos, lá na Babilônia. Ezequiel, quando estava aqui, ele era um dos cativos. Ele lá, mas Deus o conduziu de tal maneira que ele viu, se levou num deserto, onde estava ali tomado de ossos. E em espírito fez ele andar, viu todos aqueles ossos secos, ressequidos, aqueles ossos sujos, tudo ali. E Deus pergunta para ele: vem cá, você acha que esses ossos podem reviver novamente? Eles podem ter vida novamente? E está falando exatamente, tem referência a Israel, referência a Judá, que ele mesmo, o Senhor, tinha destruído Judá, Israel, Jerusalém desabitada, tinha sido queimado, permitiu, conduziu o inimigo para que assim fizesse. E Deus está simbolizando isso. Será que ela pode levantar novamente, como tinha falado no capítulo anterior? Que faria ela se levantar, que ainda ia produzir, que ainda a pessoa seria habitada? A mesma pergunta o Senhor nos faz hoje. Nós podemos estar lá embaixo, podemos estar financeiramente acabados, nossa família, nosso casamento pode ter acabado, destruído, a nossa saúde destruída, nossa moral, enfim, tudo. Será que Deus pode levantar-nos novamente? Será que Ele pode nos restaurar? Será que Ele pode restaurar nossa família, restaurar uma situação? Será? Ezequiel falou: não, só tu sabes. E ele me diz: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Deus, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Deus, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia era corpo sem espírito, não havia fôlego de vida neles.
Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Deus, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como for ordenado e profetizei. No mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então Deus falou com Ezequiel: profetiza por esses ossos aí, manda eles darem vida, terem vida, porque eu vou fazer ter carne, juntar e se unir, tendões, nervos, pele, e depois colocar o espírito de vida neles, e eles vão ter vida. E assim ele profetizou, ele falando ali para os ossos, tudo isso é espírito, ele falando, de acordo com o que ele foi falando, ouviu o barulho dos ossinhos ali. Então o ossinho começou a reunir um ao outro, ficando próximo ali, começou a surgir os tendões, começou a surgir a carne, começou a surgir nervo, começou a surgir veias, e a pele cobriu, e eles transformaram-se em pessoas. Mas estavam como mortos-vivos, não tinha espírito. Aí Deus falou com ele: agora profetiza para que o espírito venha sobre ele, o espírito de vida. E ele profetizou, e de repente eles passaram a ser pessoas. E era uma multidão, uma quantidade enorme de pessoas. Encheu aqueles ossinhos secos, passou a ser pessoas. Assim Deus faz. Tá? Deus, não importa o que estiver morto, se nós buscarmos no Senhor, Ele dá vida. Qualquer que seja a situação, qualquer problema que nós temos, que onde existe morte, o Senhor chega e Ele traz vida. A vida está no Senhor. Jesus já nos deu vida. Nós primeiro antes estavam todos mortos no nosso pecado. Jesus veio e morreu por nós. Então a vida está no derramamento do sangue de Jesus, a vida está no sangue de Jesus. A vida. É isso que temos que entender. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Deus, o eterno e soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fazer sair, compreendereis que eu sou Deus, o Senhor Deus, o povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Deus, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto diz a palavra do Eterno. Eu vou fazer vocês voltar, vocês vão habitar, vocês acham que não tem mais jeito, mas tem. Eu vou fazer vocês voltar para a terra, vou até vocês voltar para Jerusalém, para Israel, para ajudar, e vocês vão habitar novamente a terra. Assim como você vê esses ossos secos que tiverem vida, da mesma forma eu farei você sair do lugar de sepultura, lugar de morte, vocês vão abrir os túmulos, vocês vão sair. Nós temos que aprender a confiar em Deus, porque nós estamos na morte. Estamos vendo morte por todos os lados. Morte na nossa vida, morte na nossa casa, morte no nosso trabalho, morte no nosso casamento, no nosso salário, enfim. Mas nós voltarmos para o Senhor, o Senhor nos dará vida. Se nós só estamos na situação de morte, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, mas nós voltarmos para o Senhor, com certeza absoluta, Ele nos dará vida. Ele falou que ia fazer com Israel e voltou. Israel está lá hoje. Da mesma forma Ele nos fala. Então veio a mim essa palavra, o Senhor orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representando pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. E agora junta uma tabuinha a outra para que se una e forme um só pedaço de madeira em tua mão.
quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que tudo isso significa? Tu lhe esclarecerás. Assim declara Deus, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa a tua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escreveste, e prega-lhes, assim diz o soberano Deus: tirarei os israelitas dentre as nações para onde forem expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações, tampouco estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais mediante a sua idolatria e suas imagens de ídolo repugnante, nem com nenhum dos seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da fé e, sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Na época, dividido Israel, tinha Israel, reino, era reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Foram para o cativeiro todo mundo, Deus falou: não, agora eu vou reunir vocês em um só reino. Mandou ele pegar um pedacinho de madeira, escrever nele lá, por exemplo, Judá, e no outro Israel, para simbolizar, e juntou os 2. Falou: olha, vai ter só um só reino. E foi. Hoje nós temos, só tem Israel. Não existe mais Judá e Israel. É um reino só. O que Deus fala acontece. A palavra dele se cumpre. Ele disse que iria fazer isso. Quando disse a ele, estavam todas as 2 desabitadas. Todos os 2 reinos desabitados. O povo estava no cativeiro. Falou: não, vou habitá-las novamente. E serão um só reino. Pegou as tabinhas, mandou Israel pegar as tabinhas e mostrar para simbolizar. O que aconteceu? Só temos Israel. Não existe mais o reino do norte e o reino do sul. Existe somente Israel, que a tradução é povo de Deus. Então, quando Deus nos fala alguma coisa, por mais que se pareça impossível aos nossos olhos, com certeza acontecerá. Com certeza vai. Nós falhamos, nós somos pessoas limitadas. Deus não. A palavra dele é verdadeira. Temos que entender, temos que compreender, temos que aceitar isso. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará, todos terão um só pastor. Obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei o meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles, os seus filhos dos seus filhos, viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei e constituirei o meu santuário, o templo entre eles por todo sempre. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Deus, o Senhor, santifico a Israel. Promessa de Deus que ia enviar Jesus, um líder, e que todo o povo ali irão se render a Jesus e vão praticar a palavra de Deus. Ainda não aconteceu. Israel já é uma só, mas o povo ainda não se renderam a Jesus, porque grande parte dos judeus, como eu sempre digo, eles acreditam que Jesus foi simplesmente um profeta, algo assim. Mas todos eles vão se render ao Senhor. Todos eles. E vão praticar a palavra de Deus, vão temer o Senhor. Porque o Senhor tem compromisso com aquele povo, tem compromisso com aquela terra. Então todos nós ainda iremos nos render ao Senhor. Mesmo aquele povo está longe, está distante, acha que não. Mas vão se render ao Senhor. Israel ainda vai se render ao Senhor. E vão viver todos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos aqui até o 37 todo. Querendo Deus, amanhã nós começamos no 38. E seguimos.
Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.